e voltaram porque Nossa Senhora Aparecida apareceu para eles, né? Apareceu para eles. Tiveram a visão da mãe de Maria, mãe de Jesus, de Aparecida, ou de outro santo que apareceu para eles, e eles retornaram então para o catolicismo. Hoje nós vamos estudar sobre isso, vamos debater sobre o assunto é polêmico, né? É polêmico, é um assunto que traz algumas argumentações, e quando nós analisamos o contexto bíblico, dentro da Bíblia Sagrada, Deus repugna, né? Deus repugna. A questão da idolatria é uma questão que desde o início Deus tratou a respeito dela, amém? Então quero convidar os irmãos aqui para nós entrarmos na introdução. E como que nós podemos vencer isso? Porque nós temos um mal, nós. Quando eu falo nós, eu coloco todos nós que estamos aqui, né? Nós temos o mal de pensar que as coisas, elas só acontecem com os outros, que nunca acontece com a gente, né? Sempre quando a gente vê uma questão de enfermidade, de doença, de pessoa que se desviou, de pessoa que se apostatou, a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo. Só que nós esquecemos que todos nós andamos com os dois pezinhos em cima da terra. Nós esquecemos que a terra que hoje nós pisamos sobre ela, um dia ela vai ser o nosso teto. Se Jesus não voltar, muito em breve, o nosso corpo vai ficar debaixo dela. Hoje a gente anda por cima, né? Mas se Jesus não voltar daqui 2, 10, 20, 30, 50 anos, ela vai ser o nosso teto. Nós vamos estar debaixo dela, né? Então, como que a gente pode vencer estas coisas? Como que a gente pode vencer isso? Nós conseguimos vencer através do fruto do Espírito, a fidelidade, né, de Cristo Jesus, que Cristo tinha para com Deus. Ela é a nós proporcionada através do fruto do Espírito. Com esta fidelidade, nós conseguimos rejeitar todas e quaisquer obras da carne. Observe bem que tem um texto muito interessante, que é Gálatas, justamente no primeiro capítulo de Gálatas, que o apóstolo Paulo ele está dizendo para aquela igreja, a igreja que estava na Galácia. Paulo diz para aquela igreja assim: olha, eu estou tão admirado que vocês tão depressa saíram do verdadeiro evangelho e estão vivendo um outro evangelho. Um outro evangelho. Aí Paulo falou assim, olha, ainda que Paulo falou assim, ainda que eu pregasse para vocês outro evangelho, ainda que descesse um anjo do céu e pregasse para vocês outro evangelho, seria anátema. Não seria um verdadeiro evangelho. Seria amaldiçoado. Seria um evangelho que não tem ligação com aquilo que nós já ensinamos. Porque o evangelho, Paulo quis dizer assim, o evangelho verdadeiro é o evangelho que eu já ensinei. Que vocês já aprenderam. Isso é que é o evangelho. E hoje as visões, né? O povo está baseando na visão. E o crente, irmãos, ele não pode basear em visão. Ele não pode, porque a visão pode ser para ele. A visão pode ser para uma única pessoa. E a visão pode ser para o coletivo, para ajudar a igreja. Está entendendo? A visão que for para ele, eu não preciso nem de contar ela para a igreja. Aquilo é para ele. Está entendendo? Então, o camarada que tem a visão, ele tem que ter esse discernimento. Ele tem que saber trabalhar com o dom. A visão é para ele. Ele guarda para ele. Ele não precisa, irmão, tinha uma visão comigo. Irmão, tinha... Não, é para ele. Observe bem que Paulo fala assim, olha, eu conheço um homem que por 3 vezes foi lá. Onde é que ele foi? Aonde que ele foi? No céu. E subiu até o 3º céu. E viu coisas inefáveis. Só que Paulo deixou claro que aquilo era para Paulo. Paulo falou, olha, isso não é lícito eu falar. Não adianta nem perguntar que eu não vou falar o que eu vi. Pronto. Era para Paulo. Está entendendo? E quando você tem uma visão e essa visão é para um irmão, chegue nesse irmão e passe para ele a visão. Agora o camarada que tem a visão chega no irmão, passa para ele, chega no outro, olha, eu tive uma visão com fulano, eu tive uma visão com ciclano, eu tive uma visão. A visão é para o irmão.
Agora, se a visão é para o coletivo, é para a igreja, é para a edificação da igreja, aí a visão é contada na igreja. Então o profeta, o irmão que está sendo usado, ele tem que saber trabalhar. Está entendendo? E isso aqui reflete a fidelidade de Deus. Reflete a fidelidade de Deus. Aí é a questão que nós estamos vendo, porque a igreja os Gálatas estavam passando por essa dificuldade. E Paulo, ele vai em cima disso. Ele vai em cima disso. E hoje, irmãos, o que está acontecendo? A pessoa, baseada numa visão, ele foge da Bíblia. Ele foge da Bíblia. E visão, ela não norteia a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é norteada pela palavra de Deus. Ok? A profecia ela é válida, mas não é ela que define doutrina. As doutrinas é definida pela palavra. A maior profecia. A maior profecia. Então aqui está a questão. Aqui está a questão. Vamos entrar aqui na introdução. Nessa lição estudaremos outro aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade. Veremos também a idolatria e as heresias como obras da carne e como oposições, ou seja, as contrárias à fidelidade. Por que essas coisas vêm? Justamente para levar você a ser infiel a Deus. As heresias, os ventos de doutrinas que aparecem de vez em quando por aí. Como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o nosso coração, pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Em primeiro lugar aqui, você que tem esse aspecto do dom do Espírito, você que tem o fruto do Espírito e que busca de Deus cada dia, para o Senhor ajudar a você, para o Senhor te encorajar, te fortalecer, te edificar, a primeira coisa que você deve conhecer e aprender é conhecer a voz de Jesus, a voz de Cristo, a voz do Espírito. Ok? Toda voz que vier para falar com você, você vai saber se é a voz de Deus ou se não. Essa é uma das principais coisas que o crente tem que conhecer, ele tem que aprender, ele tem que saber de longe qual é a voz que está falando com ele, quem que está falando comigo. Ok? Em primeiro lugar, justamente para quê? Para que você refute o que hoje está sendo vomitado para cima da gente, está sendo jogado para cima da gente. Nós estamos vivendo em dias complicados, né? Então vamos lá. O significado de fidelidade. O primeiro ponto diz assim, definição. Fidelidade, segundo o dicionário Rouses, é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Logo podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Uma pessoa leal, ele é fiel. Ok? Uma pessoa que sabe o que é lealdade. Uma pessoa que abraça, que caminha junto, né? Que ama, que está disposto a sofrer, mas não abandona o relacionamento. É uma pessoa leal. Uma pessoa leal. E quando nós analisamos a questão da lealdade, nós vemos um camarada que não tem como a gente... Quando se fala de lealdade, pelo menos dois camaradas, dois homens, não vou falar camarada, dois homens na Bíblia Sagrada que se destacam de uma forma que a gente fica assustado. Josué e Eliseu. Não tem como você fugir, né, do contexto desses dois homens, não tem como você falar de lealdade dentro da Bíblia sem relembrarmos de Josué e sem relembrarmos de Eliseu. É lógico, tem vários outros homens na Bíblia que realmente foram homens leais. Mas eu estou falando aqui de lealdade de homem para com homem, né? De um servo para com o seu senhor, né? De um servo para com o seu senhor. E quando nós entendemos a questão da lealdade, nós vimos que a lealdade ela vai sobressair, né? Acima de qualquer circunstância contrária que vier.
Porque uma lealdade, ela não é comprada com dinheiro. Ok? Um camarada que é leal, ele não é comprado com dinheiro. Um camarada que é leal, ele não é comprado por ofertas. Como assim, por exemplo, irmão? Ou vem para cá que eu vou te consagrar. Olha, vem para cá que você vai assumir o grupo de louvor. Olha, vem para cá que você vai... Né? Já demonstra a fraqueza de caráter de quem está convidando. Fraqueza de caráter de quem está convidando. Né? Porque, irmãos, as igrejas antigamente, elas eram muito mais respeitadas. Muito mais respeitadas. Quando você falava aquele fulano é um pastor, todo mundo fazia assim, ó. Batia continência. Né? Aí era um respeito terrível com o pastor. Né? Hoje não. Por que hoje não? Porque hoje um pastor, o camarada aceita Jesus hoje, com 2 anos ele é pastor. Antigamente a igreja analisava uma vida inteira para consagrar uma pessoa pastor. Era 15, 20 anos, está entendendo? De ministério, já trabalhando, já dirigindo igreja, para ser consagrado a pastor. Ok? Então hoje a pessoa já convida o outro. O que você é lá? Eu lá ainda não fui consagrado. Vem para cá, rapaz, com 1 ano você vai ser pastor. Pode ficar tranquilo que eu... Já demonstra a fraqueza de caráter de quem está convidando. Né? De quem está convidando. E se a pessoa for, já demonstra que ele é uma pessoa que não é leal. Que não é leal. E o que acontece? Aquele que está convidando esquece que o outro pode fazer o convite para aquele. E aquele pode sair dali também e ir para outro lugar. Né? Então nós estamos falando de fidelidade. Vamos lá. Segunda característica, fidelidade como fruto do Espírito. Aí vai além da fidelidade no contexto normal. Porque essa fidelidade aqui, ela vai refletir o caráter de Cristo. Ok? Vai refletir o caráter de Cristo. E observa, irmão, alguém que foi fiel igual a Cristo. Em todos os sentidos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O diabo ofereceu para Cristo na questão da idolatria. Né? E na questão da idolatria, o diabo ofereceu para Jesus foi imensas coisas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo prometeu um mundo para Cristo. Né? Tudo isso eu vou te dar, só basta você vir aqui e me adorar. Então Cristo foi fiel a Deus. Cristo foi fiel aos homens. Né? Cristo foi fiel a Ele mesmo. Né? Cristo foi fiel para com toda a humanidade. Exemplo de fidelidade. E a fidelidade aqui como fruto do Espírito, ela reflete o caráter de Cristo. Então vamos lá. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal. Mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. Gálatas 5 e 22. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da palavra, oração e jejum, desenvolvemos o fruto do Espírito. Então, na medida que você começa a ter um maior relacionamento com Deus, a meditação da palavra, o entendimento da palavra, né, a oração e o jejum, mais o dom do Espírito vai sendo desenvolvido na sua vida. Né? Mais essa virtude aí vai sendo desenvolvida na sua vida. Terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza. Alguém pode ler para nós aí 2 Tessalonicenses 3:3? Então a fidelidade faz parte dos atributos morais de Deus. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Observe bem, mais fiel o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então, a fidelidade, ela faz parte dos atributos morais de Deus. Nós não temos tempo para falar sobre os atributos de Deus, que são classificados, né? Que são classificados. Entre esses atributos existe o amor, como atributo moral. Agora, quando nós passamos para atributos... me passou o nome da palavra aqui. Me passou o nome da palavra na mente. Deus, ele é, pronto, 3 coisas que pertencem somente à Trindade, né?
Onisciente, onipotente e onipresente. São os atributos pessoais de Deus, mas ele tem uma definição teológica que me passou aqui, né? Somente Deus possui esses atributos. Agora, a fidelidade, ela é um dos atributos morais de Deus, faz parte dos atributos morais de Deus. E como atributo moral de Deus, ela tem que refletir em nós, ela tem que fazer parte também da nossa moral, da nossa índole, né? Fidelidade, né? Da nossa índole. Então vamos lá. O Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma vida, uma nova vida, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho. 1 Coríntios 1 e 9. Como 1 Coríntios mesmo. Aí está CO primeiro. Aí eu não li essa referência, mas eu peço os irmãos para ler aí para nós aí. Vamos lá. Eu acho que é Colossenses, viu, irmão? Amém. Como filhos de Deus e novas criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão de perto nos rodeia. É importante ressaltar que idolatria não é somente adorar imagens de escultura, mas é tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Sejam pessoas, sejam objetos. Que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossa vida. Muitos, infelizmente, têm deixado que os bens materiais, os talentos e os cargos eclesiásticos ocupem o lugar em seus corações. O lugar que deve ser somente do Pai. Deuteronômio 6 e 5. Que o Senhor nos livre de cometer tal loucura. Lê para nós aí, Deuteronômio 6 e 5. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Quer dizer assim, com toda a sua força. Com toda a sua força, né? Então observa aqui, irmãos, que ele coloca aqui em contrapartida que Deus é fiel, né? Deus é fiel, Ele enviou Cristo, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e Ele fala que idolatria não é somente adorar imagem de escultura, né? Mas nós podemos adorar um objeto, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tem pessoas que adoram carros, né? Tem pessoas que adoram motos. Eu conheço umas pessoas que adoram carro. Conheço. Eu trabalho com uma pessoa que ele estava com a moto um dia na Vasco da Gama, andando, e começou a chover. Ele quase chorou. Ele parou no lugar, ligou para o irmão dele tem uma carrinha, falou, vem cá agora. O irmão dele foi, meteu a moto dentro da carrinha e... Trabalho com ele. Ele chega em casa, ele fica mais ou menos 20 minutos limpando a moto, depois que ele chega em casa e entra. E ele fala que se precisar se a mulher dele brigar, se precisar de dormir, ele dorme com a moto. Então, isso acontece, né? Isso acontece. Pessoas que idolatram filhos, pessoas que idolatram pessoas, e que caem na idolatria porque isso ocupa o lugar de Deus. Quer dizer, Deus ele tem que ter sempre a primazia na nossa vida. Se algo está assumindo o lugar de Deus, o papel de Deus na nossa vida, lógico que automaticamente a gente está adorando, né? É isso. Mesmo que seja uma adoração involuntária, mas você está adorando. Você está deixando Deus fora. E é tão interessante isso, irmãos, que isso acontece, né? Às vezes a gente vai se pegando tantas coisas desse mundo, que você vai desejando ficar na terra. Você vai achando a terra boa. Você vai perdendo o gosto de ir para o céu, né? A vontade de ir para o céu. Você vai acostumando com isso aqui da terra. E a idolatria, ela parte desse pressuposto, de levar você a esquecer a Deus e adorar qualquer outra coisa, né? E adorar qualquer outra coisa. Nós vemos aí, irmãos, que
O que tem de igreja hoje envolvida com um sistema idolátrico, meu Deus. Meu Deus. E sabe o que me dói o coração? Porque até a década de 2000, 2004, 2005, essas coisas aconteciam dentro das igrejas pode falar todo mundo, irmão? Pentecostais. Só que hoje estão acontecendo dentro das igrejas pentecostais. Hoje nós não podemos rebater. Está entendendo? Quando a gente vai rebater, o povo mostra. Não, olha aqui. Que igreja é essa aqui? Assembleia de Deus. Sabia que tem igreja Assembleia de Deus que tem Arca da Aliança dentro dela? E que o povo chega diante da Arca da Aliança e ora ali? É um objeto de idolatria. É um objeto de idolatria. Irmãos, Deus ele trata essas coisas com tanto respeito que Deus ele fez a Arca da Aliança sumir, irmão. Ele fez a Arca da Aliança sumir justamente para isso não acontecer. Deus trata essas coisas com tanto respeito que Moisés foi um homem que andou tão perto de Deus que Deus não permitiu que ninguém descobrisse onde estava o corpo de Moisés. É tão interessante isso. Né? E as igrejas hoje estão partindo para isso. A idolatria está dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Ô irmãos, Jesus ele fala a respeito da questão da adoração. E ele fala que o lugar de adorar é onde estiver um adorador. A mulher falou assim: Senhor, os nossos pais nos ensinou que nós devemos, o capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana falou: nossos pais nos ensinou que é nesse monte que nós devemos adorar. Porém, vocês, os judeus, dizem que tem que ser em Jerusalém. Aonde é que tem que adorar? Em Jerusalém? É no templo em Jerusalém? É no monte aqui? Ali era o Gerizim. Né? Gerizim fazia bifurcação com o Monte Ebal. Um de um lado do outro. Onde o povo de Israel parou. Onde Moisés deu a bênção em cima de um monte e a maldição em cima do outro. Onde estava o povo ali. Né? Aí Jesus fala para ela assim: olha, não é nem nesse monte nem em Jerusalém, porque Deus ele é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se a adoração for em espírito e em verdade, aonde você estiver vai ser uma adoração. Está entendendo? Vai ser uma adoração. Então não é diante da Arca da Aliança. Não é diante da Arca da Aliança. Isso tudo é objeto de idolatria. Então nós vemos aí os bens materiais, né? Os talentos, os cargos eclesiásticos, né? E isso acontece, né? Nós vemos aí o Papa, o povo adora o Papa, ele passa a ser um Deus, né? O povo beija a mão, né? E não só, e uma série de outras coisas, né? E os cargos, tudo isso às vezes ocupa o lugar de Deus. Esse lugar que é somente de Deus. E a Bíblia diz lá que é para adorarmos a Deus de toda a nossa força. Né? De toda a nossa força. Vamos descer aí. O segundo tópico para nós aí. Idolatria e heresia. Um perigo à fidelidade. Então vamos lá. O que é idolatria? O vocábulo idolatria no grego é eidolatria e significa culto destinado à adoração de ídolos. A idolatria aparece na relação das obras da carne apresentada por Paulo aos Gálatas. Vamos lá, Gálatas 5:20. Lê para nós aí. Então observa aqui. A lição, não sei se os irmãos têm entendido a lição, que sempre que o nosso escritor, ele usa um dos caracteres do fruto do Espírito, ele usa ele combatendo uma das obras da carne. Sempre combatendo uma das obras da carne. Né? E a fidelidade é justamente porque um faz contrapartida com o outro. Ok? Então a fidelidade, ela está
combatendo a idolatria, justamente para não cairmos nas garras da idolatria. Ela é provavelmente a falta do conhecimento das Escrituras e de Deus, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Aí nós temos essa série de referências bíblicas que vão bater de frente com a idolatria. Observa aqui, vamos ler esse aqui, 1 João 5:21, irmãos, isso aqui é magnífico. Vamos lá. É um dos textos que eu mais me mergulhei na Bíblia Sagrada, foi esse aí. Vamos lá. Pode ler para mim alguém? Senão eu leio. Observa que João está encerrando essa carta. Tá bem? João está encerrando essa carta. Olha aqui, vamos lá. Olha aí. João está encerrando essa carta. Volta para o versículo 14. O que João está falando? Olha a epígrafe em cima da sua Bíblia. João está falando sobre o quê? Eficácia da oração. Então vamos lá. Agora volta para o versículo 1 do capítulo 5. João está falando sobre o quê? Olha aí a epígrafe. Agora volta para o versículo 7 do capítulo 4. João está falando sobre o quê? A epígrafe do 4. João está falando sobre o quê? Olha, irmão, se nós formos descer, você vai ver que João parece que ele não fala da idolatria. Está entendendo? Aí, o que acontece? Ele encerra no versículo 20, ele deixa claro aqui que ele encerrou a carta que ele estava escrevendo. Ok? Ele fala assim, e sabemos, porque ele está falando sobre a eficácia da oração. Aí ele fala aqui, ó, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João não está falando nada de idolatria. Aí parece que ele vai fechar. Aí ele lembra, opa, pera aqui, tem uma coisa errada. Eu não falei dos ídolos. Aí ele fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto final da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto final. Acabou. Amém. É lindo. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso isso aqui, ó. Né? Como que um versículo desse tamanhozinho pode ter um grande significado dentro de um livro. Dentro de uma carta, dentro de um livro que João escreveu. Né? Então vamos lá. Vamos descer aqui. Nós estamos aqui. Vamos lá. Os israelitas, embora tivessem visto de perto a glória e o livramento de Deus, por diversas vezes se deixaram levar pela idolatria. Ainda na travessia do deserto, quando Moisés estava no Monte Sinai, o povo, para encontrar com o Senhor, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Êxodo 32, 1 e 18. Já no período monárquico, depois da morte de Salomão e a divisão do reino, todos os reinos do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, levando o povo à adoração de ídolos. Nós temos aí a referência de 1 Reis 16, 25 e 30. Jeroboão fundou um sistema religioso idólatra, mandando fazer 2 bezerros de ouro, institucionalizando a idolatria em Israel. Quer dizer assim, ele legalizou a idolatria em Israel. É como se tivesse chegado e falado assim, não, irmãos, olha, a partir de hoje a idolatria está legalizada, não é mais pecado. Não é isso que estão fazendo? Dia após dia a convenção vai lá e fala, ó, irmão, aquilo era pecado, hoje já não é mais. Não estão legalizando tudo que era pecado? Não estão legalizando tudo que era pecado? Não estão fazendo isso? Igualzinho Jeroboão. Jeroboão começa tão bem, irmãos. Pois. O Antônio Rosa estava me falando de um homem, irmão, que é um dos grandes líderes da Assembleia de Deus. Né? Que ele vai falar só a respeito do aborto, aí ele fala, não, no caso de violação, de estupro, o aborto é de se pensar.
Isso é inadmissível para um servo de Deus, principalmente assembleiano. Principalmente assembleiano. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos vendo. Estão tornando o pecado legal, legalizando ele. Como se não tivesse nada a ver. Não, não tem nada a ver, pode ficar tranquilo. Pode cometer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. E pecado, ele não deixa de ser pecado. Ok? Se a igreja, o pecado não existe porque a igreja fala, isso é pecado. O pecado não deixa de existir porque a igreja fala, isso a partir de hoje não é pecado. O pecado é aquilo que fere a santidade de Deus. Independentemente da igreja liberando ou não liberando, continua sendo pecado. Ok? Continua sendo pecado. Nenhum homem tem poder para legalizar o pecado. Nenhum homem. E estão fazendo isso hoje. Estão legalizando o pecado. Jeroboão, ele começou tão bom, tão bom, tão bom, tão... Muitas vezes comenta, essa igreja não pode nada, não pode fazer nada. Não quer dizer, eles acham que a igreja em si está proibindo eles de algo. Eles não analisam a Bíblia para entender através da Bíblia o que pode e o que não pode. O que não pode. Então, quer dizer, culpa a igreja, não, a igreja não pode fazer nada, a igreja não pode fazer isso, começa a numerar, né? Mas você não vai na Bíblia para saber o que ele está numerando, se está na Bíblia ou não. Para ele entender, ou pedir um esclarecimento dentro da Bíblia de alguém que conhece. Jesus disse assim, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Aqui está a questão, ok? Aqui está a questão. A questão que nós estamos vivendo hoje, vivenciando hoje, irmãos, ela é difícil de tratar. Justamente por esse sentido aqui, que as pessoas, elas pegam as coisas da igreja como se aquilo fosse um fardo para ela. Um fardo. Eu não posso fazer isso é difícil demais, porque eu não posso fazer isso. Quando você realmente nasceu de novo, você não faz essas coisas porque você tem vergonha de fazê-las. Você foi liberto. Está entendendo? Aquilo deixa de ser um fardo. Você tem vergonha, você fala assim, não, pelo amor de Deus, eu sou um crente. Eu já contei a história aqui do pastor Esteu. Quando ele estava na Irlanda, ele tinha aceitado Jesus, estava na Irlanda. E ninguém ensinou para ele nada. Ele não tinha ninguém para ensinar nada. E ele nem sabia falar o inglês, ele sabia. Ele estava congregando numa igreja inglesa, na Turk Metropolitan, né? Congregavam, né, lá na igreja inglesa. E não entendia nada do culto, tadinho. Mas ele era crente, ele ia para a igreja. Né? Ia lá para a igreja lá. E ele vestia aquelas calças da bocona assim, né? As calças. Muito doido. Aí ele estava um dia distribuindo folheto, o pessoal lá estava fazendo evangelização, e ele foi fazer evangelização, distribuindo folheto. E dava para um, dava para outro. Quando ele foi dar um folheto, ele olhou para a calça dele e falou, meu Deus, como que um homem que está entregando folheto, um servo de Deus, um homem diferente usa uma calça dessa? O que é isso, irmão? Conscienciação do Espírito Santo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não posso vestir uma calça dessa. Não foi um pastor que chegou nele e falou assim, olha, não veste isso. Aquilo foi automático. Aquilo foi automático. Então nós temos que entender isso. A igreja de Cristo, ela hoje padece, sabe por quê? Porque a igreja de Cristo, ela sempre usa os extremos. A gente fala assim, olha, irmão, cuidado com isso. O povo já sai falando, isso é pecado. O povo já sai falando, o pastor falou, isso é pecado, porque é pecado, o pastor falou. Não, o pastor falou, cuidado. Cuidado com isso. Está entendendo? Aí o pastor fala uma outra coisa também, fala assim, irmãos, é assim, ponto, essas coisas aí a gente tem que analisar. A gente tem... não, o pastor não falou que não pode. Pode fazer, está tudo, o pastor não falou que não pode. A gente sempre usa o extremo, a gente nunca para no caminho do meio. Está entendendo? Porque a salvação, uma pessoa aceita Jesus hoje, irmão, ele vem do jeito que ele estava no mundo. Está entendendo? Tem pessoa que aceita Jesus, e ele chegou na igreja, aceitou Jesus, Jesus faz uma libertação nele na hora, assim, irmão, faz assim, ó. No outro dia ele chega na igreja e você pensa, esse camarada é crente há 20 anos. É ou não é?
Ele já chega e já procura o pastor, e já conversa, e já vê aqui que as irmãs não fazem isso, que os irmãos não fazem aquilo outro. Ele porta como um crente de 20 anos. Agora tem pessoa que ele não recebe a libertação na mesma hora. Que vai ser um processo. Vai ter que acontecer uma mudança. A palavra, a pregação do evangelho vai limpando ele, vai limpando ele, vai limpando ele. Aí o que acontece? A igreja hoje julga. Fulano aceitou Jesus, mas não muda. Está aí dentro da igreja aí, ó, mas não muda. Está entendendo? Por quê? Nós usamos os extremos. Aí um camarada que mudou, a gente fala, tá vendo? Aceitou Jesus esse dia, já está aí, ó, querendo dar um aqui. Irmão, mexer com gente é complicado. É complicado. A igreja tem que aprender a viver o evangelho, porque isso não é evangelho. O evangelho leva-nos a preocupar com a nossa vida espiritual e orar para Deus abençoar o irmão. Independentemente da fraqueza e da falha que o irmão tem. Porque, em primeiro lugar, eu não devo enxergar a falha do meu irmão e usar dela para me errar. Eu devo procurar corrigir as minhas, porque eu quero morar no céu. O evangelho tem que ser vivido mais ou menos assim. Aí o que acontece? Nós temos esse problema. Aí o irmão aceitou Jesus, está ali na igreja, houve uma mudança, a gente já começa logo a ficar de olho. Não houve mudança, a gente está de olho. Talvez seja por isso que as igrejas hoje não têm o tanto de crente que tinha antigamente. Porque antigamente os pastores conversavam, ensinavam, sentavam, a igreja orava para a libertação de um irmão. Chegava uma pessoa na igreja e nem aceitava Jesus, irmão. Era drogado, filho de um irmão, começava a vir na igreja, os irmãos abraçavam ele em oração até Jesus libertar ele. Hoje em dia, um drogado dentro da igreja, o povo fala, não cumprimenta, você viu? Nem cumprimenta. Sabe o que é isso? Fariseus. Os fariseus que faziam isso. Os fariseus que faziam isso. Os fariseus, irmãos, eram doidinhos para apresentar a justiça deles. Eles chegavam diante de uma pessoa, eles faziam de tudo para o povo ver a justiça deles. E a nossa justiça deve ser Deus a apresentá-la. Está entendendo? É numa situação que o diabo chegou diante de Deus. Ok? E Deus falou com ele assim, você viu o meu servo Jó? Não foi Jó que falou para o diabo assim, olha, cuidado porque eu mais Deus, meu negócio comigo aqui, você não tira. Não, foi Deus que apresentou a justiça de Jó para o diabo. Falou, homem fiel, temente, sincero, íntegro e desvia do mal. Está entendendo? A nossa fidelidade, o nosso relacionamento. Você não precisa de ficar, irmão, eu sou isso, irmão, eu sou aquilo. Não. Essa justiça, a oração que você faz, a consagração que você tem, a comunhão que você tem com Deus, é Deus que deve apresentar isso. É a questão das obras, depois que você parte, fica um legado para trás. É a questão de José, que a Bíblia diz que depois de morto, as obras dele ainda falam. Fala. Então nós temos esse problema. E o pecado tem sido institucionalizado, dentro das igrejas. Estão fazendo isso, legalizando o pecado. O que Deus falou que é pecado, continua sendo pecado. O que a palavra condena como pecado, continua sendo pecado. Estão fazendo tanta brincadeira, até martelo estão consagrando. Unção no martelo, para você quebrar e põe o tijolo, a pedra. Olha, com esse martelo não vai ter capeta que vai na sua casa. Idolatria, irmão. Lençol ungido, martelo ungido. Não, a Bíblia manda ungir o doente. Ok? O doente. É ungir o doente. O que está doente é para ser ungido. Ok? Agora, o que vai curar a doença não é a unção também, não. A Bíblia diz que a oração da fé. Okay? A oração da fé. Então, vamos descer lá. Segundo ponto, a idolatria no Novo Testamento. Na Roma Antiga, adorar os imperadores é uma forma de lealdade e devoção. Por isso, os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitavam que o homem ocupasse o lugar de Deus. Além dos imperadores romanos,
Além dos imperadores, os romanos e também os gregos tinham uma variedade muito grande de ídolos. Na cidade de Listra, Paulo foi confundido com um deus Mercúrio e Barnabé com o deus Júpiter, porque eles chegaram ali fazendo milagres, né? Aí logo eles falaram, não, é Júpiter e Mercúrio que está aí. Eles adoravam esse deus, tinha lá a estátua deles, né? Uma história muito bonita aí. Passando por Atenas, Paulo encontra um altar onde estava escrito ao Deus desconhecidos, Atos 17, 23. Contudo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a idolatria é condenada. Observa aí Êxodo 20, versículo 3, Levítico 26 e 1, Colossenses 3 e 5 e Apocalipse 22 e 15. Observa aqui, irmãos, Apocalipse 22 e 15 fala que vão ficar de fora, né, os idólatras. Vão ficar de fora da onde? Do céu. Aí é muito sério. Vão ficar de fora do céu, né? Então, observa aqui que é tão interessante essa questão aqui. Paulo, quando ele chega em Atenas, a cidade de Atenas, existia pelo menos um deus para cada habitante. Paulo entrou num lugar lá que Paulo ficou maluco. A Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltava em si mesmo em ver uma cidade tão entregue à idolatria. Tinha altar de tudo enquanto é Deus que existiu. Existe não, né? Não existe. Tudo enquanto é Deus que tem nome aí, que o povo fala aí que é... Porque Deus, somente nosso Deus existe, né? E Paulo acha um altar lá, e esse altar estava escrito, capítulo 17 de Atos, altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, o nosso Deus também tem um altar para ele aqui, ó, esse aqui, ó. Eles conheciam tanto o nome de Deus, agora do Deus verdadeiro estava lá o Deus desconhecido. Paulo prega uma mensagem, irmão, que foi a mensagem mais linda de toda a Bíblia. Não tem mensagem mais bonita do que aquela. Porque Paulo prega para os filósofos epicureus e estoicos, ok? Os epicureus e estoicos, que estavam no Areópago, que era o lugar da discussão, onde tudo que acontecia no mundo se passava ali. Só filósofo. Aí Paulo entra no meio deles, mas Paulo filosofa mesmo. Aí ele filosofa mesmo. E aí ele apresenta Cristo, né? Ele fala sobre a idolatria e fala, Deus não pode ser talhado numa pedra pela arte e imaginação do homem, porque esse Deus ninguém viu. Esse Deus não foi criado pela mão do homem, mas ele sim criou o homem à sua imagem e semelhança. Ô irmão, que mensagem linda, que mensagem maravilhosa é aquela que Paulo prega, né? E a Bíblia diz que alguns acreditou em Paulo e seguiu a Paulo. Então vamos lá, o que significa heresia? No grego esta palavra é hairesis e significa preferência, escolha. Segundo o dicionário teológico da CPAD, podemos definir heresia como uma rejeição voluntária de um ou mais artigos da fé. Precisamos ter cuidado, pois atualmente muitos estão utilizando de argumentos falsos para enganar e macular a igreja do Senhor. Precisamos de homens como Paulo, que não usava de engano nem fraudulência. Segundo Tessalonicenses 2 e 3. Contudo, também, precisamos investir mais no ensino sistemático da Sagrada Escritura, pois as heresias só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico. Marcos 12, 24. Estamos vivendo tempos difíceis, nos quais muitas igrejas já não conservam mais a sã doutrina, sendo os crentes enganados por filosofias humanas e ensino de demônios contrário à palavra de Deus. Aqui está a questão, né? Aqui está a questão. E isso aqui tem levado ao inchamento de algumas igrejas, não ao crescimento. Inchamento. Crescimento é uma coisa, inchamento é outra, né? Irmão, e o povo gosta. O povo gosta. Você quer ver encher essa igreja aqui, irmão? Com dois final de semana, mete aqui uma estátua de Davi, de Golias, um gigantão grandão, e fala, o pastor Lifelé está com a funda de Davi, o gigante está lá na igreja, ele vai dar uma pedrada nele daqui 2 domingos. Você vai chegar aqui, se você chegar faltando 15 minutos para o culto, você vai ter que ir do lado de lá para assistir o culto. Não tem não. O povo gosta.
O que afasta o homem de Deus, o povo gosta, o povo quer isso. O povo não quer palavra. A palavra que Deus dá, aquela palavra que salva, que limpa, que regenera, que passa uma escova assim, né? Ó, tirando a caraca. Sabe o que é caraca? Aquela sujeira que fica pregnada. A gente usava essa expressão em Minas Gerais, né? Tá cheio de caraca o pé dele. Ó, caraca no corpo. Né? Diga, irmãos. Pois. O pastor Desi falou? Tu falou alguma coisa? Não? Pois. Aí isso para o povo não consegue, né, irmãos? Né? Os ensinamentos de demônios estão aí. Os ensinamentos de demônios. Sabe o que Satanás quer, irmão? Ele quer iludir o povo com coisinhas. O povo fica firmado na coisinha e esquece da palavra. Oração no monte. Ô, irmão, está um perigo essas orações no monte que eu vou te contar. Um perigo, você não sabe o perigo. As heresias que surgem, os modismos que surgem, as visões que aparecem que não ajudam a igreja. Não ajuda a igreja. Há pouco tempo tinha um irmão barrigudo no monte, tadinho. Irmão, tadinho, gordinho, barrigudo, estava no monte. E o profeta profetizando para todo mundo, pôs a mão na barriga dele e falou: ô, meu filho, vai ser uma menina. E sai para lá, misericórdia. Não, vocês estão rindo. Foi sério. Sério, não é brincadeira não. Sério. Sério, muito sério mesmo. Então essas coisas tudo começam por aí. É por isso que a igreja tem que tomar cuidado. Fidelidade a Deus, né? Porque as heresias surgem aí. Sejamos fiéis até o fim. O terceiro tópico aí. Olhando para o passado, para se conquistar um bom futuro, é imprescindível ter estabelecido alicerce sólido no passado. Por isso o escritor aos Hebreus pede que os crentes deem uma olhadinha no passado. O propósito era que eles não se esquecessem das bênçãos que já havia recebido da parte de Deus e dos muitos combates e aflições quais enfrentaram e saíram vitoriosos. Hebreus 10, 32. O Senhor também cuidaria dos seus servos, dando-lhes novamente força e vigor para permanecerem fiéis até o fim. A fé que recebemos como fruto do Espírito nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias, né? Hoje nós vemos aí um homem, irmão, que foi um boi no Brasil e que por várias vezes, nós não tinha televisão, mas por várias vezes ele estava na televisão. Eu ia na casa de irmãos que tinha de outra igreja para me ver ele pregando. Tá? Porque realmente o homem tinha uma palavra. Caio Fábio. O homem se tornou um apóstata. Apostatou da fé. O homem só fala asneira. É que ele só fala besteira. Está entendendo? Ele só fala asneira. O que sai da boca dele é uma enxurrada de heresia. E o que tem de crente que todo dia está ouvindo o homem. E o que tem de crente que está levando em consideração aquilo que o homem fala. Cuidado, irmão, você tem a palavra de Deus. Rejeita essas coisas. Seja fiel a Deus. Amém? Então observe que a fé nos ajuda a vencer a questão da infidelidade. Segundo ponto aí do terceiro tópico. A fé que nos ajuda a permanecer fiel. Já somos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus. Romanos 3, 21 e 22. Esta é chamada de fé salvífica, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? A palavra gera em nós a fé. Essa fé é a fé salvífica. É por isso que eu digo que se um irmão aceitou Jesus, ou se uma pessoa começou a vir na igreja, mesmo que ele não aceite Jesus, se ele fique na palavra, se ele começa a ouvir a palavra vai gerar nele a fé salvífica. Chega o momento, ele vai levantar a mão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Isso é o que a palavra faz, né? Então a fé é salvífica que vem pelo ouvir. Mas à medida que buscamos ter maior comunhão com Deus, desenvolvemos a fé como fruto do Espírito. Esta fé cresce em nós com o tempo e nos livra da idolatria,
das heresias e da apostasia. 2 Coríntios 10 e 15. 2 Tessalonicenses 1 e 3. A nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiel em tudo, até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. Apocalipse 2 e 10. Então observa aqui, irmãos, que as heresias, elas aparecem. Elas aparecem. Eu não sei se os irmãos lembram aí, né? Eu mesmo cheguei também muito a acessar aqui a internet e ver, no horário que a gente estava vago, tal, a igreja de Boston, que tinha se tornado uma referência em avivamento. Uma igreja que cresceu e era a maior Assembleia de Deus no mundo de língua portuguesa, fora do Brasil. Era a maior igreja evangélica, Assembleia de Deus de língua portuguesa no mundo, fora do Brasil. Era a igreja evangélica, era o World Revival Chuca, a igreja do pastor Uriel de Jesus. E ela havia se tornado uma referência pelo fato de que ela se tornou uma igreja muito avivada. Muito avivada. Ok? Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, começou a haver dons, começou a haver curas. A igreja se tornou uma igreja muito avivada. Só que uma coisa que nós temos que tomar cuidado, principalmente as igrejas que buscam avivamento, é que o avivamento não é perfeito. Okay? Nunca houve um avivamento perfeito em nenhuma história da igreja de Cristo Jesus. Como o avivamento não é perfeito, o que acontece? O avivamento sempre traz com ele a meninice. O que falta é o líder ter um discernimento para colocar o avivamento de um lado e a meninice do outro. Só que no caso da igreja de Boston, a meninice assumiu o espaço que era do avivamento. Okay? Foi sério. Foi sério. Eles começaram a ver anjos na igreja e a gente não vê anjos dentro da igreja. Não adianta. Não adianta. É como as histórias de que, eu tive no inferno, cheguei no inferno, o capeta estava lá, a alma estava queimando. Irmão, isso é a maior mentira. Não tem capeta no inferno. A Bíblia diz. A Bíblia diz, não tem demônio no inferno. O demônio está na região celestial. Ok? O demônio vai ser lançado no inferno, mas é depois do julgamento final. Não tem nenhum demônio no inferno hoje, irmão. Ok? As pessoas que morreram sem Cristo, eles estão numa antessala do inferno. Eles estão numa antessala do inferno, sem demônios. Não tem demônio ali. Não tem demônio ali. Ué, como se o demônio tivesse poder lá no inferno de cutucar a gente, de não sei o quê. Não. O demônio está nas regiões celestiais. Falta de conhecimento bíblico. E sabe o que dói? É que o povo chega, irmão, eu estive no inferno e viu o demônio lá no inferno, e o demônio estava lá cutucando um crente que há muitos anos foi para o inferno porque fez isso, fez aquilo outro. Mentira! Mentira! Basta uma leitura na Bíblia que você vai entender que é mentira. Né? Então observa aqui, irmãos. Tudo mentira. Olha, escuta. Tudo que vai contra a palavra de Deus é mentira. Ok? A pessoa que foi no céu também, se ele viu uma coisa que vai contra a palavra de Deus, mentira. Biblicamente, não. Eu vou te responder biblicamente. Não, pode ser que Jesus tenha levado a pessoa no inferno, só que essa pessoa não viu demônios ali. Ok? Essa pessoa não viu demônios ali. Essa pessoa não viu reunião de demônios ali. Eu acredito. Agora, se a pessoa falar assim, no inferno não, pode ser na antessala do inferno. Olha, meu filho, cuidado com isso, com aquilo outro. E essas visões são para ajudar uma pessoa em si. Ok? E não para expor, para falar, eu vi fulano de tal. O que Deus quer mostrar que fulano de tal está no inferno? Olha, teve um camarada que estava no inferno que falou assim, Jesus, manda Lázaro ir lá. A gente tem que analisar a Bíblia. E Lázaro estava no céu. Jesus, manda Lázaro ir lá e falar o que eu estou sofrendo aqui. Sabe o que Jesus falou? Eles têm a Bíblia lá, ele tem Moisés e os profetas. Ouve eles. Mais nada. Isso.
Jesus não tem demônio no inferno. O primeiro que vai inaugurar o inferno, no inferno não tem ninguém hoje. Ok? As pessoas estão numa antessala do inferno, no Hades. No Hades. As pessoas vão ser lançadas no inferno depois do julgamento do grande trono branco. Ok? Punido. Punido. De forma alguma. Do mesmo jeito que uma pessoa vai ser condenada no inferno, o diabo também vai ser condenado no inferno, irmão. Presos. Presos, Pois, a questão é assim, irmãos, a questão é que a gente às vezes vê um versículo na Bíblia e não estuda o que é. A Bíblia fala que os anjos que não guardaram o seu principado, Deus os encerrou em prisão. Ali é a única vez, porque a palavra inferno na Bíblia, ela tem 3 definições dentro do grego e uma no hebraico. No hebraico, a que tem dentro do hebraico, ela é transliterada para o grego, tá entendendo? Que é o Hades. O Hades é Não. Sheol, no hebraico, transliterado para o grego, é Hades. Ok? Hades. Esse, tanto o Sheol do hebraico, como o Hades do grego, é a mesma coisa. Todo mundo que morre vai para esse lugar. Ok? É a antessala do inferno. Estão ali aguardando o julgamento. Os que morreram sem Cristo. Foi bom o pastor Luciano ter lembrado. Sim, só que o seio de Abraão não está ali naquele lugar mais. Jesus pegou ele e levou para o terceiro céu, debaixo do trono de Deus. Ok? Aí Paulo vê o seio de Abraão no terceiro céu, debaixo do trono de Deus. Então os crentes que morrem não estão na Nova Jerusalém, que é o nosso céu. Ok? Que é o nosso céu. Eles estão no seio de Abraão. Eles só vão para o nosso céu, que é a Nova Jerusalém. Ok? Depois do julgamento final. Ok? Você não vê Lázaro contando nenhum testemunho. Eu estava morto, estava lá no lugar fulano, estava... Interessante a colocação do irmão. Amém? Então, irmãos, para encerrar aqui, pois, a questão dos anjos, né? A questão dos anjos. Mas eu estava falando da questão dos anjos que não guardou o seu principado. Deixa eu só falar dessa aqui que não guardou o seu principado. Eles estão num outro lugar, que é a única vez que a palavra aparece na Bíblia, a palavra Tártaro. Eles estão naquele abismo que a Bíblia fala que existia o Hades de um lado e o seio de Abraão do outro. E o que dividia o seio de Abraão do Hades era um grande abismo. Aquele abismo, os teólogos entendem que ele é o Tártaro. E que esses anjos, que são os anjos que não guardaram seu principado e que se tornaram demônios e violentos porque eram muito fortes, estão presos lá. Ok? Então não é um inferno. Ok? Não é um inferno. O inferno, ele é o lago de fogo. O lago de fogo. Ok? Ele é descrito na Bíblia, no original do grego, é Geena. Ok? Geena. Ali vai ser lançado todo o que não for achado escrito no livro da vida, e ali vai ser lançado o diabo e seus anjos. Ok? Então vamos lá. E a questão, irmão. Irmão, eu vi um anjo dentro da igreja. Não viu não. Isso aí, para com isso. Irmão, um anjo não sei o que, um anjo. Irmão, um anjo.
Para com isso, irmão. O inferno? Pois, não, mas a Bíblia não diz o inferno, a Bíblia diz o diabo e seus anjos. Deixa eu explicar para a irmã aqui. A Bíblia não diz o inferno, a Bíblia diz o diabo e seus anjos. Né? A expressão inferno ali, ela foi corrigida na versão de 98 para o diabo e seus anjos. Ok? Na versão de 98, na mesma Bíblia, esta palavra foi corrigida para o diabo e seus anjos. Na versão de 94, realmente está o inferno. Ok? Então vamos lá, vamos descer aí. Então essa questão de anjo, eu vi anjo, não sei o quê, eu vi anjo, não sei o quê. Irmão, tem um anjo aí. Tem um anjo aqui. Uma vez eu estava na igreja, e o irmãozinho estava aqui dando a palavra, aí ele fez assim, ó. Oh, glória a Deus. Irmão, se eu só visse o tamanho do anjo que eu estou vendo ali. O pastor chegou assim e falou assim, cadê? Levantou. Ele era sarobadão, o pastor, ele era meio... Levantou o óculos, cadê? Estou vendo anjo nenhum aqui não, rapaz. Não tem anjo nenhum aqui não. Vai sentar, senhor. Para com isso, rapaz. Um anjo. Chegaram no acúmulo. Está entendendo? Por exemplo, irmãos, aconteceu, foi tão... O Guilherme um dia, deixa eu tomar só uns 3, 4 minutos aqui. O Luiz Guilherme um dia estava conversando com um pregadorzão de nome, que estava lá no Ward Valtu, que era o professor de escola dominical lá, era o Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes. Ele esteve lá, que é aquele pregadorzão. E ele era o superintendente, fazia o trabalho do irmão Zé Luiz lá. Ele era o superintendente da escola bíblica dominical. E o Gesiel Gomes conversando com o Guilherme. O Guilherme achou ele na época era no e-mail, né? Tinha um Hotmail. No Hotmail. Eu não sei se no Orkut ou no Hotmail. O Guilherme achou ele, conversando com ele. O Guilherme gostava demais dele. Aí ele falou, Guilherme, você é de onde? Eu sou de Portugal. E você congrega com quem? Eu congrego com o pastor Eli Felete. Aí ele falou assim, Eli Felete? Ele falou, Ele falou, sabia que Eli Felete é um anjo? E que aqui em Boston a gente vê ele de vez em quando? O Guilherme me mostrou, o Guilherme me chamou e me mostrou a conversa. Olha aqui, ó. Está entendendo? O anjo vinha, eles colocaram uma cadeira para o anjo. Irmãos, aquilo foi só que o vento passa. O vento passa. Por exemplo, naquela época, irmão, aí depois saiu o livro TI, eles eram arrebatados, 5, 6 pastores, iam no céu e escreviam um livro. O livro, quando eles soltaram o livro tinha muito mais poder do que a Bíblia. Sabe por quê? Porque os crentes carregavam a Bíblia e não caía. Eles pegavam o livro e falavam, vamos ver se você consegue segurar essa unção. O crente pegava o livro e caía no chão. Chamava TI, Triunfo Eterno da Igreja. Meninice. Não, os anjos, eles são conservos nossos. Conservos nossos, eles estão aí. Agora, eles não se apresentam. Você não vai ver um anjo. Eu vi um anjo. Para que você vai ver um anjo? Não, mas agora acabou. Aquele negócio de Jesus enviar um anjo para falar contigo, Jesus não envia não. Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos a profecia e nós temos o Espírito. O anjo ele pode vir para fazer aquilo que ele fez com Pedro, livrar Pedro da prisão. Está entendendo? Livrar Pedro da prisão. Eu já vi o caso, encerrando aqui já, irmãos. Eu já vi o caso de um irmão que aconteceu um acidente com ele. Ele estava no esbarrancado lá embaixo.
quase morto. Entendeu? O carro lá embaixo. E ninguém via, porque o lugar era muito fundo. Ninguém sabia que tinha caído um carro ali. O povo, todo mundo passava e ia embora. E ele orou e falou, Deus, eu vou morrer mesmo. Eu estou aqui nesse lugar aqui, não tem ninguém. Quando ele olhou, um anjo. Veio um anjo. E o anjo pegou ele no braço. Veio carregando ele, colocou ele em cima, na estrada. Sabe? Colocou ele em cima na estrada. Deixou ele em cima na estrada. Voltou lá embaixo, buscou a roda, um pneu do carro, colocou do lado, que era para que alguém passasse, visse que houve um acidente, entendeu? Loguinho o anjo foi embora, o anjo também não falou nada com ele, loguinho o anjo foi embora, então isso acontece. Uhum. Quer dizer, eles não viram, mas o irmão viu. Concordo plenamente, irmão Moisés. Os anjos são para isso aí mesmo. A Bíblia diz assim no capítulo 2 de Israel, mesma coisa, apareceu os anjos. No capítulo 2 de Hebreus, a Bíblia diz assim, não são todos eles espíritos ministradores, enviados pelo Senhor em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, a questão é que o anjo não chega aí hoje, por exemplo, requerendo adoração, aí que está a questão, porque nós estamos vendo isso, né? Requerendo adoração, a pessoa dobra o joelho, adora o anjo, é o que eles faziam lá, cadeira para o anjo na igreja, não sei o quê. Não. Cadeira na igreja é para Jesus e é dentro do nosso coração. Não precisa você colocar uma cadeira e falar, Jesus, senta nessa cadeira. Não, porque cadeira nenhuma consegue conter ele. Ok? Amém? Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Não deu para mim acabar aqui a conclusão, mas que Deus nos ajude a permanecer fiel. Amém? E que tudo aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração. Deus abençoe. Amém?